Bom dia, meus amados. Hoje estamos aqui mais uma segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. Trazemos um assunto bastante solicitado nos últimos vídeos. Muitos questionam para falar sobre a homossexualidade. Então nós vamos ver aqui um resumo de perguntas numa frase ou duas frases. Como entender a homossexualidade dentro da visão espiritual? Ouço muitos absurdos sobre o tema. Ajude-nos a entender tudo isso. Vamos aqui fazer um breve vídeo, não muito longo, trazendo então alguns parâmetros sobre a homossexualidade na visão espiritual. Ao contrário do que muitos acreditam, homossexualidade não é doença e nem desvio de conduta. A homossexualidade legítima é um plano da alma que está naquele corpo, feito ainda antes da encarnação atual. A alma colocou no seu plano vivenciar a homossexualidade e por isso ela elabora um plano de inversão de corpos. Uma alma que vem com uma característica mental notadamente masculina reencarna num corpo invertido, ou seja, num corpo feminino. Obviamente, a sua mente, os seus neurônios, todo o seu corpo mental, emocional, é de um corpo ou de uma alma masculina, mas que está num corpo feminino. E por isso ela vai sentir-se atraída sempre por um ser encarnado do mesmo sexo. O contrário também, uma alma notadamente feminina vem com o objetivo de reencarnar, construir um corpo, ela faz esse plano e vem num corpo masculino. Obviamente vai sentir-se atraída por mulheres, ou seja, almas encarnadas na condição feminina, e também, então, é característica da homossexualidade feminina. Enfim, entendendo isso, sempre devemos entender que na homossexualidade há uma inversão de corpos. Uma inversão daquela alma, característica dentro da condição masculina ou feminina, vem num corpo trocado e vai sentir-se atraída, porque é a alma que tem a atração. Vai sentir-se sempre atraída por um outro ser do mesmo sexo. Esta é a base, dentro da leitura espiritual, das leis naturais de causa e efeito, nas leis da evolução da alma. Temos que entender que a sede do sexo, ou a sexualidade, não está no corpo físico, mas na alma, no corpo etérico. Normalmente a alma, ao encarnar, ela já vem pronta para ocupar um corpo que caracteriza a sua condição. Quando ela vem num corpo trocado, não há nada que possa mudar isso. Lembrando também que se a sede do sexo está na alma, e é a alma que está sempre em processo de evolução, não é o corpo, então a alma escolhe a sua evolução que ainda lhe falta, ou um caminho mais curto para atingir os degraus superiores da escada evolutiva. Jamais há uma imposição externa
em cima de um plano de cada alma. A própria alma, que é a própria consciência do ser. Por exemplo, eu estou num corpo físico, nesta encarnação, mas a minha alma é soberana para escolher o seu plano próprio individual ou coletivo das existências vividas em corpos físicos. Ninguém jamais vai impor qualquer coisa. A alma é soberana para elaborar o seu plano encarnatório e também é soberana, ou seja, tem o livre-arbítrio depois de encarnada, de escolher o que fazer com cada situação colocada e vivenciada dentro daquele plano. Significa que sempre que surgir uma oportunidade de se trabalhar algo dentro desse plano, a alma que está encarnada tem o livre-arbítrio de escolher fazer melhor, corrigir, aperfeiçoar, ou simplesmente não fazer nada, e na pior das hipóteses ainda piorar uma situação que necessariamente lá adiante exigirá reparação mais dura. Nesta inversão de corpos que caracteriza a homossexualidade, existem causas de vidas passadas. Sempre é uma consequência. Então nós temos duas situações bem distintas. Situações que na maioria das vezes é karma, sim, é um resgate por abusos de outras vidas passadas, ou então uma missão em benefício de alguém principalmente, ou até de si próprio, quando é um aprimoramento da sua consciência. Mas geralmente a missão envolve familiares, outras pessoas. Nós estamos aqui falando, é bom que se diga, da homossexualidade legítima, aquela que está no plano de alma. A alma reencarna nesta condição. Não é uma experiência, como muito ainda se vê por ali, acontece isso também, experiência que a alma encarnada resolve fazer, mas não está na condição de homossexualidade ou de homossexual. Muitos casos que se vê por ali são deste segundo plano. Almas que não vieram como homossexuais, mas decidem por livre e espontânea vontade, pelo seu livre-arbítrio, experienciar algumas atitudes ou situações dentro daquilo que se entende por homossexualidade. Nesta situação, esta alma, ela tem a possibilidade de sair dessa situação quando bem entender, porque é uma escolha. A consciência atual desse corpo, deste cérebro, desta mente, destes neurônios. Já quando a alma encarna na condição de homossexual, ela não tem como mudar. É impossível. Ela pode, sim, agir com dignidade, ou então se revoltar. Bom, aí tem tantas possibilidades. Nós vamos ver aqui algumas coisas que podem explicar isso, mas ela vai ficar homossexual até o final da vida corpórea, neste corpo, porque é uma escolha dentro do plano de alma, uma condição. Falamos aqui somente das almas que vêm realmente na condição de homossexualidade, corpos invertidos, não daquelas escolhas superficiais, temporárias, que as pessoas podem ter durante esta vida. Então, se é karma ou missão, tem alguns propósitos, algumas causas bem explícitas. Vamos falar aqui de karma, depois no final vamos talvez abordar aqui quando é missão. Quando é karma, ou seja, uma reparação, um resgate,
uma dívida. Não vou aqui esmiuçar o que é karma. Já foi dito outras vezes. Karma é apenas um reajuste necessário. Uma conta. Se a alma tem um karma e escolheu vir na condição homossexual, esta causa está relacionada à sexualidade nas vidas passadas. Primeiro lugar, abusos do sexo. Muitas pessoas abusam do sexo. De várias maneiras. Não precisa aqui relacionar todos os abusos, mas vocês sabem alguns. Vamos dar apenas alguns exemplos para entender melhor. A pessoa, seja masculina ou seja feminino, ela está abusando do sexo. Promiscuidade. Não tem controle. Um sexo desregrado. Então, na outra encarnação, a alma diz: poxa, eu fiz tanta coisa errada lá, abusei demais, agora eu vou numa condição que eu não posso ter nenhuma relação sexual. Vou num corpo invertido, porque mulher com mulher, homem com homem, não há a consumação do sexo. Pode ter a energia, pode ter apetrechos, pode ter várias possibilidades superficiais, mas não há realmente o ato sexual, a consumação, como se diz. Não é completo. Então há uma abreviatura ali, há uma limitação, e isso causa um desconforto suficiente para reparar uma dívida de vidas passadas. Temos também a rejeição à maternidade ou à paternidade. Mães que têm os seus filhos e abusam deles. Pais que abandonam seus filhos, não assumem a responsabilidade. Mães e pais que promovem aborto. Enfim, a rejeição à maternidade ou à paternidade. Então, aquela alma também pode fazer um plano de vir numa inversão de corpos, a fim de impossibilitar ter filhos. Porque não há possibilidade de mulher com mulher, homem com homem, gerar filhos. Isso é genético. Então, é uma abstinência. Porque se a mulher é homossexual, ela vai gostar de outra mulher. Se é um homem, vai gostar de outro homem. Sente atração pelo mesmo sexo. É difícil uma relação com outro sexo. Eu diria que se é um karma, de fato, é quase que impossível. Obviamente que fisicamente é possível, mas mentalmente, conscientemente, prazerosamente, será muito difícil. Outro item que pode também ser causa da homossexualidade, segundo a espiritualidade, é a exploração do sexo oposto. Quando há exploração, a gente sabe que sempre existiu e ainda existe exploração. Aquilo que se chama também de rufianismo. Enfim, quando um homem usa mulheres para explorá-las em benefício próprio, o comércio do sexo, o próprio tráfico de mulheres que existe no mundo todo ainda, infelizmente. E também há homens que se prestam a ser explorados sexualmente. Obviamente em menor escala, mas existe. Então, a exploração do sexo oposto também pode ser uma causa da homossexualidade, seja masculina, seja feminina.
Também uma reparação a danos ou julgamentos da condição homossexual alheia. Quando a pessoa rejeita, quando a pessoa julga, quando nós colocamos alguma coisa que diz assim, aquela pessoa é inferior porque é homossexual, nós condenamos, enfim. Quando nós não aceitamos as condições alheias, e nós não precisamos concordar com nada, mas nós não podemos julgar, porque cada alma experiencia aquilo que ela se determinou para aquela vida, e a experiência é dela. Se não está afetando a minha segurança, não está me ameaçando, eu não posso e não devo julgar o outro. A experiência dele é dele. Nós temos que ter a compreensão, a compaixão, o amor incondicional e o respeito pelas experiências das outras almas, porque cada um está fazendo o seu exercício nessa escola de almas. Quando nós fizemos esse julgamento, condenamos, e houve muitas épocas que havia até perseguição, e se colocava inclusive na fogueira, enfim, ainda hoje existe preconceito, mas é um pouco mais tolerado. Mas ainda existe um julgamento silencioso, e isto pode acarretar na necessidade daquela alma que se presta ao preconceito exigir dela própria uma reparação numa encarnação futura, vindo na condição de homossexual. Passar pela experiência para sentir o que o outro sente quando é julgado, quando é condenado. Aí nós temos uma outra causa também, que é a missão. Aí é diferente. A missão, a alma não tem nenhuma dívida dessas que nós relatamos até aqui, mas ela tem uma missão com alguém familiar. Aquela família projetada para ser a família física de sangue, na próxima encarnação, há almas que serão ou pais ou irmãos, enfim, da família, principalmente da família, que precisam se corrigir tendo no seu próprio seio pessoas na condição homossexual e aceitar. Porque em outras vidas elas foram os julgadores, condenaram, não aceitaram que a outra pessoa, mesmo não sendo da sua família, tenha uma condição homossexual. E aí ela precisa de um exemplo mais duro, mais sentido na sua própria carne, na sua própria alma, mas que ela não quer passar pela experiência, então vem alguém da família e passa a experiência para todos do grupo. Neste caso, é uma missão, não é um karma. É bem visível quando há homossexuais próximos de nós, quando é karma, quando é missão. Quando é karma, o homossexual, ele nem sempre aceita. Ele não quer para si aquela condição, então ele se revolta. Então ele tem algumas atitudes bem visíveis. Ou então ele é desaforado, promíscuo, revoltado, apronta todas, como se diz, porque ele não aceita, então ele se revolta. Geralmente ele demonstra claramente, ou então ele exige tanto dos outros, mesmo sem necessidade. Porque eu sou excluído, porque eu sou
diferente, ninguém me aceita. Bom, aí é uma condição da alma dele passar por isso. Na verdade, sempre pode acontecer, sim, esse preconceito, já falamos aqui, mas na maioria das vezes não há preconceito. O preconceito está dentro dele. E ele se revolta. Porque se revoltando, ele não aceita. E se não aceita, porque ele tem preconceito. O preconceito é dele, não é dos outros. Ele acha que os outros também não aceitam. Na verdade, embora existam casos, mas na verdade, na maioria das vezes, ninguém se importa, porque cada um tem a sua vida. Então, nesse caso, é um karma. Se é missão, é muito difícil você notar que aquela pessoa é homossexual, porque ela é muito discreta. Ela tem uma vida tão natural que ninguém percebe, a não ser os seus familiares. Porque a missão é para os seus familiares. Então ele tem uma vida homossexual, ele não pode se relacionar, ele sabe disso, ele fica completamente isolado, assim, de relacionamentos. Como se diz ali, às vezes a pessoa fica solteirão, solteirona, cuida dos seus pais na velhice. Ele não se manifesta. É uma missão silenciosa, mas ele cumpre de uma forma maravilhosa a sua missão. Muitas vezes até ele se manifesta, mas ele é discreto. Ele até tem relacionamentos com o sexo oposto, porque o sexo oposto da alma, porque no corpo é o mesmo sexo. Então ele se relaciona. O rapaz se relaciona com outros rapazes, a moça se relaciona com outras moças, mas numa condição assim de respeito, de dignidade. Não se importa com nada. Ninguém também geralmente se importa com essas pessoas, porque elas têm a missão. Elas não demonstram revolta. E quando a alma encarnada na condição homossexual não se revolta, ela aceita, ela tem o respeito, porque o respeito não vem de fora, o respeito vem de dentro de si. Se eu não me dou o respeito, ninguém me respeita em qualquer situação, qualquer condição, durante a vida toda. Se eu não me amo, quem vai me amar? Então, é preciso entender que não somente na condição, que estamos falando aqui de homossexualidade, mas em todas as situações da vida, é preciso auto-amor, auto-perdão, auto-respeito. Senão, nós não recebemos nada de fora. Porque tudo que está dentro está fora, tudo que está fora está dentro. E é uma situação de simbiose perfeita. Tudo que está lá fora é um espelho do que está dentro de nós. Quando uma alma encarna na condição de missão, nós podemos observar dentro das nossas famílias, nossos quadros de amizade, e tem pessoas, sim, homossexuais, numa vida tranquila. Não há problemas. Geralmente, a boa convivência, a amorosidade é normal, como se nada existisse ali de diferente, porque na verdade não há nada de diferente. Há apenas uma experiência daquela alma, mas não há aquele impacto quando há, por exemplo, um homossexual que tem o seu karma. Aí ele arruma algumas confusões, sim, né? É notório isso, porque ninguém gosta do karma. Quando alguém tem um karma que precisa passar por uma situação totalmente diferente do tema de hoje, também há uma não aceitação, porque é um desconforto que é sentido. Porque se há o desconforto e não é sentido, é como se ele não existisse. Também, quando é missão, pode ser
não com os seus familiares, mas apenas uma experiência da alma. A alma normalmente vem na condição feminina ou na condição masculina, normalmente, ou ela pode também vir numa terceira via, que é a condição homossexual, que daí ela não tem uma experiência nem masculina e nem feminina, mas um termo mesclado de experiências diferentes. Porque as experiências que uma alma que encarna na condição homossexual vai experienciar quando é uma missão, só uma experiência, são experiências diferentes, emoções diferentes sentidas do que se ela fosse realmente um homem, uma mulher, dentro da sua condição heterossexual. Então nós vemos que tem tantas possibilidades. Eu não vou aqui citar mais exemplos, porque não é suficiente. Mas eu sugiro aqui, se alguém quer se aprofundar um pouco mais, tem um livro, que ele é bem antiguinho. O título do livro é Sexo e Evolução. O autor é Walter Barcelos. A editora, pelo menos aquele que eu conheço, é da FEB, Federação Espírita Brasileira. Ali tem não só da homossexualidade, mas tem muito assunto importante referente ao sexo e à evolução da sexualidade. Enfim, espero que este assunto também tenha trazido uma certa clareza, porque há muita desinformação, há muita crítica, há muito julgamento, há muita discussão, e tudo isso é desnecessário. Nós só temos que compreender. Compreender, aceitar e soltar. É assim que nós fazemos a nossa evolução, é assim que subimos os degraus da escada da ascensão, porque sem compreender, sem aceitar, sem soltar, nós ficamos brigando com uma situação o tempo todo e não andamos para frente. Não devemos julgar, não devemos condenar, não devemos querer mudar os planos de alma dos outros. Apenas fazer o nosso próprio plano. E dentro do nosso próprio plano, temos situações que envolvem pessoas próximas, para que nós também possamos compreender um pouco mais algo além do nosso plano individual de almas. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.